vivo para todo o Brasil, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou fazer um programa lindo, um programa maravilhoso. Você que gosta de boa música, vamos ter boa música. Fala Balbino com a gente e Ariel ao violão. Fala, seja muito bem-vinda. Ariel, vamos caprichar, hein? Ó, Fala que tá lançando aí um livro maravilhoso também. Eu comecei a ler o livro, a sensação que eu tenho é que Fala pega a gente assim pela mão e fala assim, vamos fazer um caminho, e nesse caminho o coração da gente vai sendo curado, pode ter certeza disso. Alegria de receber um dos melhores médicos que esse Brasil tem. Alegria de receber alguém que sabe tudo sobre alimentação, vida saudável, Dr. Marcelo Lima. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dalcides. É uma honra estar aqui no seu programa e trazer um pouquinho de conhecimento para as pessoas. Ó, conhecimento e informação. Fala, você deve ter, assim, várias perguntas para fazer para o doutor, porque a hora que eu falei assim, ele sabe tudo sobre alimentação e tal, ela fez assim, ó, com a cabeça. Opa, vamos nós. Ó, seguinte, vamos começar com a Fala. Ariel, seja também sempre muito bem-vindo, nosso parceirão aqui. Eu tô aqui com o livro da Fala. Tem, assim, um caminho que a gente faz de cura interior, né? E nesse caminho que a gente faz, a primeira coisa é assim, começa se perdoando. Olha para você e, sabe, se dê o perdão. Por que é que você começa o seu livro tocando nesse tema, nessa forma de dizer, né? Eu me perdoo. Na verdade, assim, é uma porta de entrada para tudo que Deus vai fazer. Se eu não começar com perdão, como que eu vou me abrir para outras coisas, né? Então eu tenho que começar por aí. Ó, tô falando também de alimentação. Tem uma partezinha bonita aqui do livro que você fala assim, como é que é a história do bolo? Não fale mal do meu bolo. É isso mesmo. É porque, tipo assim, gente, olha só. Eu sei fazer muitas coisas. Tá? Eu tenho que falar isso antes, porque eu vou queimar meu filme agora. Então, eu sei fazer muitas coisas. Mas bolo não é bem meu lado. Assim, não é o seu dom. Não é meu dom, não. Então, eu costumo solar o bolo e tal. Mas quando eu faço um bolo, eu não sei, vocês também, quando você faz lá um suco de maracujá, por mais forte que ele esteja, você não quer que ninguém fale mal do seu bolo, nem do seu suco de maracujá forte, né? Então, no livro, tem uma parte que eu faço essa comparação, porque assim como o meu bolo ele é solado, mas a gente não é solado. Deus fez com muito amor, com muito carinho, para a gente poder não se aceitar como a gente é, para a gente poder, né, colocar coisas na nossa cabeça que não é verdade. Então, assim, eu sou uma obra-prima das mãos de Deus, não um bolo solado. Mas se você é uma obra-prima das mãos de Deus, não é um bolo solado. E eu não gosto que falem mal do meu bolo. Você acha que Deus gosta que fala mal da obra-prima dele? Sabe que às vezes a gente começa falando mal da gente mesmo, né? Aí alguém elogia alguma coisa e você fala assim, ah não, imagina, é assim mesmo. Falando em bolo, tô aqui com um dos melhores médicos quando o assunto é emagrecimento, quando o assunto é perspectiva de vida saudável. Doutor Marcelo, essa história da gente gostar da gente mesmo, se a gente tem uma vida mais saudável, pode ser um sinal de que a gente se gosta mais, de que a gente tem autoestima boa. Com certeza. Acho que assim, quando a gente busca na vida, a gente busca o equilíbrio. E o equilíbrio está muito voltado com a parte mental, com a parte espiritual e com a parte alimentar, né? Então, o que a gente busca sempre é dar instrução para a gente ter na parte alimentar a maior variedade de alimentos. Por exemplo, eu gosto muito de dizer de a gente fazer um prato colorido, que o prato colorido é sinal de vida, dá até vontade de você comer e, além do mais, quanto mais colorido, mais nutrientes ele tem. E sempre dividir, uma ideia bacana é sempre dividir metade do prato com vegetais, hortaliças, legumes, verduras e as outras metades com grãos e proteína. Ó, vamos imaginar o seguinte, eu vou te dar 3 frutas, você vai escolher uma, tá bom? Tá. Então eu tenho abacaxi na minha frente, eu tenho manga na minha frente e eu tenho mamão na minha frente. Dessas 3 frutas, qual eu escolho? Olha, eu ia falar até o seguinte, você consegue escolher essas 3 frutas para o seu dia, só que você coloca elas em cada dia do momento. Por exemplo, acordar, seria bom começar com mamão, uma fruta que vai ter fibras, vai ajudar a parte intestinal, então a gente está começando... De manhã, mamão. De manhã vamos começar com mamão. Ok. Daí, depois, pós-almoço, você sentiu uma vontade de comer algum doce, alguma coisa, vamos colocar o abacaxi, que ajuda na digestão também. Boa. E no período da tarde, deu aquela fominha do período da tarde, assim,
Entre o almoço e o jantar? Isso, uma manga, pronto. Uma manga, pronto. Conseguimos colocar as 3 Tá sem bom, falar mas que nenhuma é melhor. uma fruta que você diz assim, essa não é boa. Assim, eu acho que o excesso da fruta que é o que causa ser ruim. Então, o que acontece? Eu acho que eu escolheria a laranja, e principalmente no suco. Sabe por quê? Porque Por quê? no suco, assim, quando você come uma fruta, quando você come uma laranja, você está ingerindo o bagaço dela. Então, você está tendo mais fibras, ou seja, a digestão dela vai ser mais lenta. Você não vai fazer aquele pico de açúcar no sangue, que isso não é benéfico para nós. Então, agora no suco, você coloca o quê? 3, 4 laranjas no suco? Isso daí você já está pondo a fruta, principalmente a laranja, é rica em frutose, que é um açúcar. Então, quando você ingere muito açúcar, é como se você estivesse comendo açúcar também. Então, entre um copo de, por exemplo, uma laranjada, né? Um copo de suco de laranja e chupar uma laranja, eu fico com o quê? Chupar uma laranja, com certeza. Porque com um copo de laranjada, dificilmente você vai fazer com uma laranja, né? Não Ok. você coloque água. Mas justamente pelo bagaço. O bagaço da fruta ajuda a gente a retardar o esvaziamento gástrico. Então, agora eu vou fazer um desafio para você que está em casa, ainda de todas as partes do Brasil. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas e 6 minutos. Você pode entrar agora no nosso youtube.com/TV Rede Vida e mandar a sua pergunta. Daqui a pouquinho, a gente começa a responder as perguntas que estão chegando de todas as partes do Brasil. Farla, posso pedir para você e a Ariel um trechinho de uma música assim que você fala, nossa, tudo a ver. Essa música aqui vai cair no coração e vai fazer bem. Manhã de sexta-feira, dia 30 de julho, e eu queria que essa música fosse, na verdade, uma verdadeira oração para você que está em casa. Vai lá. Reina aqui nesse lugar, vem, Senhor, libertar. Reina aqui nesse lugar, vem, Senhor, libertar e cura as feridas e sara a dor. Toca nesta casa, Senhor, e cura as feridas e sara a dor. Toca nesta casa, Senhor, e cura as feridas e sara a dor. Toca nesta casa, Senhor. Belo Horizonte, é isso? Mas não nasceu em Belo Horizonte? Não, Nasceu onde? nasci em Coronel Fabriciano, Ah. mas eu sou de Ipatinga. Em Ipatinga? A turma de Ipatinga escreve muito pra cá, hein? Se você não mandar um abraço pra turma de Ipatinga, eles vão ficar bem É um chateados. povo feliz, bonito, inteligente, como vocês podem ver. Super, tá aqui, o livro de Farla. É um livro maravilhoso que vai te ajudar a fazer um caminho muito lindo mesmo, de encontro com você mesmo e de encontro com o coração de Deus. Estou falando de lugar onde a gente nasceu, eu nasci na cidade de Piracicaba, tenho um carinho por Piracicaba. Você nasceu onde, doutor Marcelo? Eu sou de Bragança Paulista. Bragança Paulista. Isso, nasci lá, mas eu moro aqui em São Paulo já tem 11 anos. 11 anos. E Ariel? Nasci aqui em São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, né? E Gema. o Ariel sempre está aqui junto com a gente, o violão. Você toca piano também, não? Não, só violão e canto. Legal. 11 horas e 9 minutos, você pode mandar a sua pergunta, Dalcides, alimentação, o que vale, o que não vale, o que é bom, o que não é tão bom. Por exemplo, exercício... tá aqui, exercício físico. Ô, Lucas, nós vamos responder essa sua pergunta já já. Exercício físico é melhor fazer pela manhã, à tarde ou à noite? Doutor Marcelo, manhã, tarde ou noite? Manhã. Sempre? Sempre manhã. Porque o que acontece? Quando você faz o exercício físico, você libera um hormônio chamado cortisol, que vai te dar energia. Então, é bom para você começar o dia tendo essa disposição. Porque agora, quando você faz no fim do dia, você chega em casa, pode reparar, quando você faz um exercício intenso no fim do dia, você pode chegar cansado um pouco do exercício, mas você tem dificuldade no sono. Então, você não vai ter um sono reparador. E um sono reparador é essencial para o nosso bem-estar, porque a gente libera melatonina, é o nosso antioxidante. Mas tem, por exemplo, a academia, que não em período de pandemia, né, mas em outros períodos
períodos normais, assim, abrem até nas madrugadas e tem gente lá, tal, fazendo exercício nas madrugadas. Então, nessa lógica, não seria o mais adequado. Não é o mais adequado, mas assim, é melhor você fazer algum exercício físico de acordo com a sua rotina. Tá. Você tem que se adaptar com a sua rotina. Se você não consegue de jeito nenhum fazer exercício durante o dia, faça durante a noite. É melhor fazer exercício do que ficar parado, né? Sedentarismo não. Doutor, água é tudo igual. Água é tudo igual. Ou essa história de pH aí, o pH da água, a hora que você for comprar água, é bom dar uma olhadinha no pH e tal. Essa história de pH de água, você acha que realmente tem a ver ou é coisa que inventaram só para complicar a vida da gente? Essa e outras perguntas que estão chegando aí pelo youtube.com/TV Rede Vida, já respondidas pelo nosso grande doutor Marcelo. Já. Tá só começando, ao vivo para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá, vai! Pergunta que não para de chegar de todas as partes do Brasil. Doutor Marcelo, a questão da água, então. Essa história de água, a pH da água, tem que ficar olhando lá no supermercado, qual é a água que vai comprar, ou água é tudo igual? Vamos pensar primeiro assim, Dalcides. A água é importante. A água é o principal, é limpa, né? Se faltar água na sua casa fica limpa? Não. Então, o nosso corpo é a nossa casa. Então, a gente tem que tomar água para se limpar. Quanto tem que tomar água por dia? Essa é uma dúvida muito frequente. As pessoas sempre vêm com aquela regrinha pronta, né? 2 litros de água é o suficiente. Não. 2 litros de água é o suficiente para uma pessoa de 70 quilos. Por quê? Porque a gente tem que sempre pegar a quantidade de água e multiplicar por 30 vezes o nosso peso. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, você multiplicando por 30, dá 2,100, 2 litros de água. Mas se você pesa 90, já dá 2,700. E se você fizer atividade física, você tem que multiplicar esse número por 40. Cada quilo de peso por 40 ml de água. E se a gente não toma muita água, qual é o prejuízo? Assim, o que o corpo dá de sinal que não está indo bem? A desidratação, primeiro você vai sentir uma fadiga, cansaço, você não vai ter rendimento. A água dá energia, João. Tem gente que não pensa isso, mas a água é o que faz a gente funcionar. E você vai começar, você favorece mais o risco de doenças, entre outros diversos fatores. Doutor Marcelo, e a respeito da água, então, agora voltando à temática inicial, pH de água e assim por diante, não é tudo igual? Não é tudo igual. O que acontece? A água, ela tem águas com pH mais alcalino, que é mais aumentado, você olha no rótulo lá, tá 7 para cima, e tem águas com pH mais ácido. Por que a água de pH elevado, o alcalino, ela é melhor? Porque o que acontece? O nosso sangue, quando ele está no meio ácido, ele favorece mais o aparecimento de doenças. Então, quando você toma água de um pH alcalino, você eleva o pH do sangue e você diminui a chance de doenças. E como é que eu sei se o pH é alcalino ou não alcalino? A ideia é você olhar no rótulo e procurar águas com pH acima de 7. Acima de 7 tá bom. 7 tá maravilhoso. O que o Ariel tá inquieto, Ariel? Doutor, e essa questão da água com gás? Então, água com gás. Água com gás, assim, geralmente quem procura água com gás é quem tem problema, às vezes, de querer um refrigerante, né? Refrigerante é excesso de açúcar, é excesso... Tá banido, então, refrigerante? Banido, tá? É excesso de conservantes, excesso de aditivos químicos, péssimo. Você toma refrigerante, para de tomar hoje. E uma substituição é água com gás, porque você consegue colocar um limão ali e ela já dá um sabor, vem o gás. E o gás também ajuda também na questão de saciedade, você fica mais tempo saciado. Então, água com gás é um bom investimento. O que ô Natanzinho, perguntaram o quê? Tem gente, por exemplo, perguntando agora nas redes sociais, já pode ir colocando aí, Natanzinho, as perguntas. Bom dia, vamos lá, Gildete. Qual o benefício do suco de laranja com couve? Então, esse daí é o famoso que as pessoas falam, suco detox, né? Que as pessoas começam o dia. Então, a couve é uma hortaliça rica em fibras. Ela ajuda também você a fazer melhor digestão dos alimentos. Ela trabalha mais também a saciedade. E a laranja, ela é rica em vitamina C, né? Só que às vezes eu prefiro fazer um suco que você coloque a couve, mas você coloque o limão, porque o limão é menos calórico, ele tem menos açúcar. Espreme o limão. Espreme o limão com uma couve, põe no liquidificador, gengibre, pronto, bateu com abacaxi, às vezes para dar uma adocicadinha um pouco, pronto, tá maravilhoso. Estão perguntando também sobre a urina muito amarela.
Estamos falando de água, já fizeram a ligação aí. Quando a gente não toma muita água... Exato, é toxina. Você tem que pensar que quando você está fazendo a urina, são as toxinas, são as coisas ruins que estão dentro da gente. Se você não tomar água, é aquele exemplo da casa. Sua casa vai ficar com sujeira ainda e vai sair aquela sujeira grossa, né? Quando você está lavando, sai aquela sujeira grossa, mas ainda fica sujo. Então, muita água. O ideal é que sempre você veja a urina clarinha, tem que ver ela clarinha. E não tomar muita água de noite, porque senão você vai acabar acordando muitas horas durante a noite e vai atrapalhar seu sono. Ó, Farla escreveu um livro que é para acalmar o coração. Diz assim, ó, cura-me, né? E esse livro realmente vai trazendo cura ao coração. A gente está vivendo tempos de muita ansiedade, Farla. Eu não sei, lá em Minas vocês são mais tranquilos, não é isso? Ou não? Chegou lá também? Chegou lá. Chegou lá? Chegou. Ó, eu vejo aqui a sua preocupação, por exemplo, com a questão da ansiedade. Aquelas pessoas que estão nesse momento, assim, precisando reencontrar aquela paz. Você, na verdade, pega a gente pela mão e diz assim, ó, vem cá, vamos cuidar desse coração. Entre as coisas que você escreveu, destaca uma que você acha fundamental. Enquanto isso, Natanzinho, vamos colocar aqui a rede social da Farla, @Farla com 2 L's. Nossa, meu Deus, tanta coisa esse livro faz. Bem, uma coisa que me vem à cabeça agora é o primeiro capítulo dele, que fala da confiança em Deus, né? Então, tem uma historinha aí, e nessa historinha fala de um moço que chegou e o prédio estava pegando fogo e a filha estava no meio da fumaça e ela gritando, 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 e ela olha para baixo e o pai fala assim, eu estou na sua direção, pula aqui. Aí ela, não estou te vendo, muita fumaça. Ele, mas minha filha, eu te vejo. Aí, mas eu não te vejo, pai. Ele pula, basta que eu te veja. Perfeito. Então o livro ele faz isso, ele te faz entender e tem uma coisa muito legal, muito legal. A pessoa que nunca ouviu, nunca conseguiu ouvir Deus, no livro ela consegue. Por quê? É aquilo que você falou, eu estou do lado dela, porém no livro, ajudando essa pessoa a ouvir Deus, a entender como Ele fala e caminhando através das palavras para esse entendimento. Vocês perceberam uma coisa, você que está em casa, tem um brilho no olhar deles, assim, quando eles falam, cada um no seu, né, na sua especialidade, no seu jeito e tudo mais e tal, mas tem um brilho, uma vontade de ajudar você que está em casa. Então, olha, eu quero dizer para você, as 2 dimensões que estamos reunindo hoje, né? Toda essa parte emocional, ao mesmo tempo a parte espiritual e também a parte assim do nosso organismo, a nossa parte física. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o doutor a respeito de leite. Parece que leite, o doutor, eu falei leite, ele já fez assim com a cabeça, como se tivesse assim algum pé atrás em relação ao leite. Será que o doutor tem algum pé atrás em relação ao leite? Nós vamos saber em 1 minuto. Eu estou entrevistando o doutor Marcelo, estou entrevistando também a Farla, a Ariel veio com um violão aí fantástico. A Gildete, então, perguntou sobre couve com suco de laranja e assim por diante. Outra coisa, eu falei a respeito de carne, falei a respeito de preocupação que às vezes a gente tem assim com ovo. Ovo é um negócio que a gente deve consumir ou não deve consumir? Será que a questão, por exemplo, das nossas crianças, às vezes a gente se preocupa tanto com a alimentação delas. As nossas crianças, eu acho que estão ultrapassando aquele limite a ponto de muitas vezes serem as que definem qual é o cardápio da casa. Eu estou vendo um fenômeno que, na minha época, o máximo que fazia é sentar à mesa. Mas hoje em dia dá a impressão que a mamãe ela fica dizendo o que a criança vai querer, o que você vai querer, filhinho, e aí ele fica decidindo, certo? Eu quero nuggets, eu quero isso, eu quero aquilo, papá. É como se ele soubesse aquilo que vai fazer bem para ele. Não está um pouco descompassado isso, não? Dalcio, isso que acontece, né? A gente está vivendo uma nova era, onde as crianças, até com essa pandemia, ficaram mais enclausuradas, ficaram mais dentro de casa, né? O que acontece? Acaba tendo um pouco de tédio e as crianças acabam recorrendo às alimentações. E os pais, no intuito de agradar, eles acabam oferecendo muitas coisas assim, fáceis, coisas prontas, industrializadas, que são ricos em sódio, em calorias vazias, em gorduras. O que acontece? Essas crianças vão acabando ganhando peso, vão acabando tendo obesidade. Isso é um ciclo
ciclo vicioso. Quanto mais é gostoso, é palatável. Se fosse ruim, ninguém comia. Só que não faz bem. Só que as crianças acabam dominando, né? Porque as crianças têm esse intuito de acabar pedindo mais, exigindo mais. E às vezes os pais, para controlar uma situação, acabam oferecendo esses alimentos mais fáceis. Ó, falando em criança, acompanha. Vai lá. Aqui. Na minha infância, eu brincava muito com a minha irmã e com a minha prima. A gente morava bem perto e como a nossa família era praticamente toda do interior e só nós morávamos em São Paulo, a gente passava a maior parte do tempo juntos. Aos domingos era de lei. Meus tios vinham almoçar na minha casa e eu, minha irmã e minha prima ficávamos a tarde toda brincando. Tinha um jogo que era o nosso favorito, o Jogo da Vida. A gente passava horas jogando e quando minha prima tinha que ir embora, era aquele chororô. Ninguém queria parar de brincar. Aí, ela acabava dormindo na nossa casa e já emendávamos um filme com pipoca. Naquela época, ainda era fita cassete. A gente assistia Titanic quase todo domingo. Que saudades! Abraços, Caio. O Caio me fez recordar uma coisa. Quando eu era criança, por exemplo, lá em Piracicaba, a gente brincava muito. Mãe de rua, que era atravessar a rua, porque nem carro tinha lá, assim e tal. Então, atravessava de um lado para o outro e tal, aquela história toda. Movimentar, colocar as crianças em movimento. Fundamental? Exato, fundamental, porque a criança em movimento, ela está fazendo como se fosse uma atividade física, um exercício, né? Então elas ficam cada vez mais entretidas, ajuda no ciclo social delas, no desenvolvimento. Agora a gente vive a era tecnológica, né? Onde as crianças ficam muito vidradas em celular, em computadores e acabam não tendo... Isso pode interferir e de forma séria, grave? Claro, porque isso daí você está tendo um gasto energético diminuído durante o dia. E quando você tem esse gasto diminuído durante o dia, você está favorecendo que você acumule mais gordura. E o que a gordura é? A gordura, por muito tempo, foi considerada um estoque de energia que a gente guardava, reserva. Mas isso era nos tempos que a gente não tinha nem como guardar a comida. Agora, pelos estudos, já é comprovado que a gordura libera citocinas inflamatórias, são substâncias inflamatórias. E essas substâncias inflamatórias estão muito ligadas com as doenças. Ô, doutor, mas então é o seguinte, não é só questão de perder peso, é questão de perder, então, gordura, que são duas realidades um pouquinho diferentes. Exato, exato. Quando você fica pensando só na sua balança lá, okay, o que acontece, às vezes você está perdendo músculo. Então, o que acontece? Se você perdendo músculo, você está perdendo... o seu metabolismo está diminuindo. Então, tem que ser a gordura, justamente porque a gordura, ela é inflamatória. E eu gosto de falar uma coisa, explicar muito para os pacientes, Dalcides, que é assim... As doenças, elas têm 3 origens. Ou ela genética, você já tem essa doença de herança da família, ou ela congênita intraútero, que vem na barriga da mãe, ou elas são inflamatórias, todas. Então, a gente tirando esse fator causal, que é as gorduras, principalmente a visceral, a abdominal, a gente está eliminando a chance de ter doença. Leite, sim ou não? Leite, não. Vamos pensar. Não? O que o leite é? O leite vem da vaca, né? A maioria Certo. dos leites consumidos. Tá, esse leite, essa secreção foi feita para quem? Para quem foi feita essa secreção? Para o bezerro. Então, nós não somos bezerros, nós somos seres humanos. Então, nós não precisamos dessa secreção. Mas na nossa cultura, por exemplo, a gente já começa a dar leite de vaca até para as criancinhas. Exato. Inclusive, se você for ver as orientações, crianças menores de 1 ano não podem consumir leite de vaca, justamente porque não tem essa adaptação. Só que a gente acabou, por conta do cálcio, as pessoas ficam muito preocupadas. De onde eu vou tirar o cálcio? Você vai tirar o cálcio, sabe de onde? Da onde a vaca também tira, da mesma forma, ela também não tira dos matos, assim, o espinafre, diz que é maravilhoso. as frutas, as hortaliças verdes escuras, elas são ricas em cálcio. Mas também você encontra no grão de bico, você encontra na sardinha cálcio, você encontra em vastos alimentos. Sardinha, atum é bom ou não? Atum é maravilhoso, porque atum ele é rico numa gordura que é uma gordura saudável. É o inverso da gordura, por exemplo, da saturada, que é a gordura das frituras. É uma gordura anti-inflamatória, rica em ômega 3. Então aparece agora aqui na tela, @dr de doutor, tá? Marcelo.Lima. É isso? Isso. Então, a partir de agora, se você tem alguma dúvida, mas você vai olhar lá depois? Ou você não vai? Claro, vai mesmo? Lá é um ambiente para a gente comunicar e trazer informação.
Então, eu sempre coloco umas postagens, dando umas informações, trazendo conhecimento para as pessoas. E lá eu tô para responder dúvida também, né? Dúvida é o crucial para a gente saber resolver os problemas. Ó, vamos fazer um negócio, ó. Você que está acompanhando o programa, está falando, nossa, o doutor falou que leite talvez não seja bom, não. Ele está falando categoricamente, elimina o leite da vida. Elimina o leite. Elimina o leite da vida. Água, pH de água, é importante você dar uma olhadinha. Você está aprendendo coisas aqui nesse programa. Opa, entre as frutas. Opa, tem uma fruta para comer de manhã, que ele diz assim, o mamão come de manhã. Na hora do almoço ali, como pós-refeição, né, como sobremesa, você pode, por exemplo, um abacaxi, um pedacinho de abacaxi. Uma tâmara. Tâmara é uma fruta bem gostosa. Você está em casa e diz assim, mas eu tenho uma dúvida, o Dalcides não falou da minha dúvida. Escreve para ele agora, @drmarcelo.lima, ok? Fala, eu vou querer uma música, se prepara. Em 1 minuto, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui, um trechinho do seu livro que diz assim, afasta essa tristeza para bem longe de você, não é isso? É a do livro do Eclesiástico. Só que aí ela vai fazendo uma reflexão bonita depois desse pequeno texto. E emendando nessa reflexão que ela faz no livro, vou pedir uma música, você escolhe uma música, pode ser? Esse livro realmente é maravilhoso. Como é que você encontra? Pelas redes sociais da Farla, @Farla com 2 L's, ali você já vai poder encontrar todas as referências. Há um texto aqui que ela se inspira no livro de Eclesiástico e diz assim, afasta para bem longe a tristeza, porque a tristeza já matou a muitos. Farla, quando você traz um texto como esse, está preocupada com aquele coração que está machucado, com aquele coração que está sofrido, com a tristeza que pode fazer parte da nossa vida muitas e muitas vezes. É que muita coisa decepciona a gente, né? Às vezes é um amigo, às vezes é um chefe, às vezes é uma história, às vezes é algo que aconteceu. E a gente deixa esse coração muito propenso a isso. Então, quando eu trago esse texto, né, bíblico, eu quero lembrar a pessoa, olha, a tristeza matou a muitos. Ela matou muita gente. Não entrega, para diante daquilo que é tristeza, para e fala, tá, ok, aconteceu. O que eu posso fazer agora para resolver isso com calma, com tranquilidade? Né? E eu queria dizer para você que está em casa, ó, na página 83, você deu destaque a uma frase que me chamou muita atenção. Tem compaixão da tua alma, tem compaixão. Em outras palavras, assim, olha para você mesma com carinho, sabe? Olha para você mesmo com carinho, com amor. As indelicadezas, muitas vezes, são indelicadezas não que a gente tem com os outros, mas que a gente tem com a gente mesmo. Quando a gente não se dá tempo, quando a gente cuida de todo mundo, mas a gente não se cuida. E você vai fazendo todas essas reflexões. Pode ser uma música, agora um trecho de uma música? Pode ser? A gente vai cantar a música do Espírito Santo porque ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Espiritualidade, cuidando do corpo, cuidando da alma, cuidando das emoções. 11h37, dia especial e começando de forma especial também. Vai lá. Espírito Santo, eu quero estar cheio de ti. 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 E também a respeito do livro Cura-me pelas redes sociais, @Farla com 2 L's. Doutor, perguntas que estão chegando em todas as partes do Brasil, você que quer fazer mais perguntas, você também pode entrar na rede social do doutor, Marcelo.lima, tá? DR, tudo junto, tá? DR, Marcelo, tudo junto, e depois .lima.
vai aparecer agora aí na tela, você já pode segui-lo nas redes sociais, mandar a sua pergunta. Vamos lá, mais pergunta, Natanzinho, coloca aí, filho, vamos lá. Juliana mandou, alimentos que devem ser evitados e alimentos que devem ser usados para pessoas que estão ansiosas. Então, vamos começar com a primeira parte. Evitado, não colocar na boca. Evitar. A gente sempre tem que falar assim, os excessos têm que ser evitados para começar. Porque se você tomar muita água durante o seu dia, você vai passar mal, vai fazer mal para você. Então, os excessos, primeiramente, têm que ser evitados. Nunca ter o excesso. Segundo, evitar os alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos congelados do supermercado, que já estão prontos, ou mesmo os embutidos, evitar esses alimentos. Embutidos, por exemplo, salsicha. Salsicha, peito de peru também é agressivo. Linguiça. Porque o que acontece? Esses alimentos embutidos, eles têm muito aditivos químicos, que são prejudiciais e causam inflamação. E como eu falei, inflamação é a causa de diversas doenças. Então, a gente tem que evitar isso, de todas as formas. Frituras em geral, porque frituras em geral a gente faz acumular mais gordura, e gordura está ligado com a inflamação. Aquele bolinho de chuva, por exemplo, que a mãe fazia, sabe? Aquele, gostoso, né? Bolinho de chuva é gostoso, isso. né? Ainda passa um açúcar assim, sabe? Bota no óleo, né? Primeiro, pega a farinha de trigo. Farinha de trigo, sim ou não? Farinha de trigo, não. Por que acontece? Mesmo que você não seja celíaco, o que tem na farinha de trigo? Glúten. Assim, quando você é celíaco, você não pode consumir glúten mesmo, que você é uma intolerância. Mas quando você não é, todo mundo tem um grau de incompatibilidade, intolerância ao glúten. E o glúten, ele causa uma inflamação crônica, arrastada. Você pode não sentir nada agora tomando, mas essa inflamação vai se arrastando e isso vai favorecer também você ter doenças. Doutor, vamos lá. Carlos Alberto, hein, lá do Paraná, tá dizendo o seguinte, ele ama o que é? Caroço, o caroço, a fruta com caroço. Tem diferença a fruta com caroço, sem caroço? Seria no caso, por exemplo, assim, ele está falando, acho que da melancia, que vai o carocinho, da uva com o carocinho. Isso daí não... Isso tem um mito, né? As pessoas achavam que comer o caroço dessas frutas dava diverticulite, dava doença, mas isso já foi provado, já foi desuso, já que pode... Para no intestino... Não para não. Isso daí pode... Não dá. Ele está falando... agora entendi. Nada disso. Abacate, porque ele está dizendo assim que ele ama abacate. Está no bom caminho ou não? Tá no bom caminho. O abacate é rico em gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, são as gorduras boas. O que você tá assim... Uai, né? Uai. Não, mas eu perguntei aqui. Mas eu queria aproveitar e perguntar um negócio, pode? Pergunta, claro. É porque aquela hora que falou do atum... Toda vez que eu vou no supermercado comprar, eu falei assim, gente, eu compro com óleo, sem óleo. Quando você falou assim que atum é saudável... Ele é saudável mesmo? Aquele de latinha de verdade, assim? Porque é de latinha, né? Então, o melhor atum, o atum mais ideal seria aquele atum que é in natura, né? Que tá fresco, ele tem mais propriedades. Assim, mas quando a gente não consegue consumir esse atum, tem que ser o de latinha. E essa questão do óleo é muito importante. Porque as pessoas pensaram... o de latinha tem alguns que são natural. Assim, ó, em óleo e alguns que tá... ao natural. Natural. As pessoas acham, vou pegar esse daqui que é mais natural e é mais saudável. Não, tá errado. Sabe por quê? Porque quando o atum é colocado lá, ele tem a própria lata, o próprio atum, ele tem os metais pesados dele. Esses metais pesados, eles impregnam no corpo também e são causadores de doença, principalmente as neurológicas. Então tem que comprar com azeite. Quando você coloca com óleo, ele puxa essa substância, daí você tira o óleo e depois você lava o atum. É o seguinte, você que tem... eu nunca fiz isso. Tirou o óleo, você tira o óleo e lava. Passa uma aguinha ali nele, pronto. O Natanzinho, diz que estão chegando muitas perguntas, parece que tá dando um boom lá no nosso site. Qual que é a outra pergunta aí, Natanzinho, que colocaram? Aí, qual é a pergunta? Alimentos o quê? Laranja, couve. Não, isso aí já foi. Ela é alérgica. Tá bom. Tá. Pera. Pera pode ser consumida por quem tem diabetes? Será que pode? Bom, daqui a pouquinho nós vamos perguntar pro doutor. Natanzinho, separa as perguntas aí, porque nós vamos fazer aquele pinga-fogo, assim, aquela pergunta e resposta imediata. Vai lá. Pergunta chegando. Vamos lá, Natanzinho, vai. Pergunta. Alimentação de quem tem diabetes
pera pode ser consumida ou não pode ser consumida, doutor? Então, primeiramente vamos falar uma coisa que eu nem comentei, Dalcides. A gente fica nesse pode, não pode consumir. Sabia que a gente tem um exame que a gente faz inclusive lá na clínica que a gente consegue ver se o alimento ele faz mal para você ou não, se esse alimento é inflamatório. Então, às vezes, a gente está achando que a gente está comendo uma alimentação balanceada e está acabando comendo coisas que são inflamatórias para a gente. Mas respondendo à questão da pera, a pera ela é uma fruta que ela tem baixo índice glicêmico, ou seja, o açúcar dela vai sendo liberado mais devagar na corrente sanguínea. Então, a pessoa diabética ela tem dificuldade de captar esse açúcar, então a pera é uma boa recomendação, assim como a maçã. E o melhor de tudo, você deve lavar bem, higienizar bem e consumir com a casca. E quando você coloca a casca, você está colocando fibras adicionado e também a digestão vai ser mais lenta, vai promover mais saciedade. O Natanzinho, mais perguntas chegando em todas as partes do Brasil. Vamos lá. Água com limão em jejum, faz bem ou não faz bem? Tá aí, ó, pergunta na tela. Água com limão com jejum faz bem. A não ser que você tenha uma gastrite, uma úlcera no caso, você não deve consumir. Mas tirando essas recomendações, o que que faz? Você consumir principalmente pela manhã, no jejum, você vai melhorar o pH do seu estômago justamente para ele receber os nutrientes durante o dia. Ou seja, você toma a água e as refeições que você for, com limão e as refeições que você for fazendo durante o dia, elas vão ser melhores aproveitadas. Ó, vamos fazer o seguinte, arroba drmarcelo.lima. Se você tem dúvida, não está dando tempo aqui, é muita pergunta que está chegando em todas as partes do Brasil. Então você vai mandar, direto no Instagram dele, tá? Ele é tão atencioso que ele responde para você. Arroba drmarcelo.lima. Estou falando com um dos melhores profissionais da saúde que nós temos no Brasil. Você falou aí de um exame, né, doutor, que dá para fazer. Por exemplo, eu tenho dúvida se eu sou alérgico ou não a amendoim. Esse exame pode me ajudar? Exato, exato. Por exemplo, eu fiz o exame e eu tinha muito hábito, o consumo de consumir castanha do Pará. Eu achava que para mim era ótimo, né? Cheia de vitaminas, minerais. E no meu exame deu que eu tinha um grau de inflamação com a castanha do Pará. Então, arroba drmarcelo.lima. Tem um VT, roda o VT para nós sobre gratidão, ô Natanzinho, vai lá. O hábito de ser grato pode não apenas nos fazer sentir melhor, como também reprogramar nosso cérebro com efeitos contínuos e provocar mudanças boas em nosso corpo. E você pode fazer isso de uma maneira bem fácil, escrevendo uma lista das coisas pelas quais sente gratidão. Pode ser à noite, antes de dormir, ou de manhã, antes de começar o dia. A ciência da gratidão explica que ela pode te fazer mais feliz, diminuir sua pressão sanguínea e melhorar o seu sono. Uma dessas pesquisas revelou que escrever listas de gratidão resultou em maiores taxas de felicidade e menos dores físicas. Em outro estudo, foi pedido para as pessoas cultivarem sentimentos de gratidão. Nessas pessoas, observou-se uma maior ativação na área do cérebro associada à tomada de decisões e recompensa social. A pesquisadora Fuchsia C. Royce, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, estuda a gratidão e a compaixão e o papel desses sentimentos em nossa saúde e bem-estar. Ela diz que um dos efeitos positivos é o sono, porque a gratidão nos faz concentrar nas coisas boas, ao invés de nos concentrarmos nas preocupações do dia, algo que pode interferir na qualidade do sono. Também tem efeitos positivos no alívio da dor e pode até alterar nossa tendência a fazer coisas saudáveis. O que se sabe é que ela pode ter efeitos duradouros em nossa saúde física e mental. Então, vale a pena tentar e exercer a gratidão todos os dias. O que você quer agradecer hoje? Gratidão é fundamental, né? E eu estava lendo seu livro, você trata sobre gratidão aqui nesse livro Cura-me, não é isso? No 12º dia fala sobre isso, né? No meio dos louvores... Porque são 13 dias, são né? 13 dias. Tá, no 12º... Isso, no meio dos louvores Deus habita. Paulo e Silas apanharam, estavam presos e foram libertos através do louvor. Olha que graça. E é por isso também que acho que você associa sempre a música ao seu trabalho. Sim. Ô Farla, queria te agradecer a Ariel. Obrigado, tá? O seu Instagram, Ariel, @o Ariel Machado. @o Ariel Machado.
Farla, super simples, @farla com 2 L's. 2 L's. Doutor Marcelo, muito obrigado. @drmarcelo.lima, perfeito? Muito obrigado pela Ó, nós vamos quase terminar o programa. Eu queria terminar com uma boa música, pode ser? Então escolhe a música em 1 minuto. Vem comigo, vamos lá. Ó, o programa está quase terminando. Doutor Marcelo, última pergunta. Então, trigo, sim ou não? Não, substitui por outros Pizza. Não. Não. Ah, meu Deus do céu. Farla, suas músicas, redes sociais. Deezer, iTunes. É mesmo? Encontra tudo lá? YouTube, todos os só digita Farla, com 2 L's. Última canção, então. 4h15 da tarde, ao vivo, aqui pela Rede Vida. Vamos estar juntos. Vamos fazer um programa meia-noite? Vamos. Mas vocês aguentam? Animo. Pode ser? Vamos. Meia-noite, vamos fazer um programa com essas perguntas, dúvidas todas que forem chegando. Ó, gente, um grande abraço. Fiquem na paz. Tchau. Até 4h30 da tarde aqui. Tchau. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus e para sempre exultarei com cantos, terros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de